É isso aí, pessoal. Estamos começando mais um podcast do Professor das Obras. E eu, só coloquei uma jaqueta, nem troquei de roupa e a gente vai voltar a falar sobre impermeabilização. Claro que vocês que estão acompanhando aí nas redes sociais, vocês não vão entender nada, mas a gente está gravando um podcast em sequência do outro, né? Já que é para fazer bem feito, vamos fazer logo tudo de uma vez, né? E novamente eu estou aqui com o Vitão, da VR Impermeabilização, no 56º podcast que ele está aqui, do Professor das Obras. Né, Vitão? E aí, vai chegar uma hora que acabou o conteúdo, não tem mais o que falar? Como é que nós vamos fazer? Eu acho que a impermeabilização não acaba tão cedo, não. Vou enjoar de ver a gente aqui, então. Esse é o Vitão. O Vitão, ele é empresário, tem uma loja de impermeabilização, revenda técnica e sabe muito do assunto, acompanha a execução. Então, ele vai trazer essa dinâmica aí, falar um pouco da prática junto comigo aqui. E a Maressa, da Imper Solutions, projetista, especialista e um monte de ista aí, né? E novamente vai falar aqui do assunto de hoje com a gente. Obrigado, Maressa, mais uma vez. Eu que agradeço. Por estar aqui conosco. E a convidada especial de hoje, né, Priscila. Priscila veio de longe aqui para falar de um assunto que eu não tenho nem noção do que é, pessoal. Eu vou aprender aqui junto com vocês, não tenho vergonha de falar, né? E a Priscila, você é engenheira civil? Engenheira civil, fiz recentemente uma pós em tecnologia da impermeabilização, que a Maressa foi uma das minhas professoras. Que legal. E trabalho com impermeabilização há 12 anos. 12 anos. Fiquei 9 trabalhando em execução, trabalhava em 2 empresas de impermeabilização. E estou há quase 4 numa fábrica de impermeabilizante. Que legal. Então, o mesmo tempo que você faz podcast, ela tem de impermeabilização, então. Tá quase chegando. Ei, Vitão. Hoje o assunto que a gente vai falar aqui é sobre impermeabilização com poliuretano, tá? Parece um nome meio difícil, mas elas vão tentar, eles aqui também, o Vitão também, eu também, vamos tentar simplificar para quem está escutando, assistindo a gente, né? Para deixar mais fácil o que é uma impermeabilização com poliuretano. E até para ficar mais específico ainda o assunto, a gente vai falar sobre impermeabilização de poliuretano em reservatórios e principalmente piscinas, tá? Perfeito. Beleza? Então vamos começar aqui com a primeira pergunta, claro, né? O que é o poliuretano? Muito bem. Primeiramente, obrigada pelo convite, Maressa. Obrigada, Hugo. Prazer, Vitor. Bom, a membrana de poliuretano, ela é um impermeabilizante moldado no local, né? Então, ele não vem pronto, assim como uma manta pré-fabricada vem. É um material líquido que é aplicado como se fosse uma pintura. Grosso modo, é como se fosse uma pintura. Legal. E o poliuretano, ele é uma mistura química, né? Que assim, quando você vai na obra lá e você fala poliuretano, o pessoal não entende, né? Tem que simplificar e falar o PU. PU, né? Perfeito. Uhum. E aí o PU, para quem está na obra, é o selante, né? Que inclusive ele tem um uso genérico. Serve para tudo. Serve para tudo. Ele cola rodapé, né? Ele veda a janela, né? Ele impermeabiliza. O PU é tipo prego, né? Ele está sendo usado em tudo. E, na verdade, sim, o que é o PU? O que é aquela massa ou esse líquido aí? Ele é um impermeabilizante? Ele é um selante? Ele foi feito para quê, na verdade? Ele tem essa utilização até de cola ou não? Ele é para a vedação mesmo? Perfeito. O poliuretano, o PU, ele tem um poder de cola muito bom. Então, ele pode ser utilizado como cola e também pode ser utilizado como impermeabilizante. Interessante que, como impermeabilizante, se cai na sua roupa, você não tira mais. Tanto é o seu poder de aderência no substrato, né? Então, na superfície. Então, ele tem uma característica muito forte de cola, sim. Legal. E os calheiros quem digam, né? Porque o calheiro, quando vai vedar a calha lá, ele usa o selante PU, a mão do cara fica pro resto da vida daquele jeito lá, né? Eu brinco, o pessoal fala que agora, depois que pegou na mão, é só o tempo que vai tirar. Pra tirar o PU da mão, pessoal, a dica aí, usa gasolina. Nossa, a gasolina tá cara ainda. A gasolina tá cara. Tem uma solução mais barata, então? Porque com luva... Priscila, e o sistema com poliuretano é bicomponente. Normalmente, a gente tem no mercado, são 2 componentes. Existem poliuretano monocomponente também, se você puder falar um pouquinho na linha de impermeabilização mesmo. Perfeito. Existe o monocomponente, que geralmente tem solvente, né? Então, já vem os componentes misturados e o solvente faz esse papel de catalisar.
E a maioria deles são bicomponentes, que aí eles só começam a catalisar, ou seja, começar o seu tempo ali para iniciar a aplicação depois de misturado. Tem as duas formas. Geralmente, o que não tem solvente é o bicomponente. É o bicomponente. E provavelmente, como sistemas materiais bicomponentes, quando mistura, o pessoal tem um tempo para aplicar esse material, né? Que pode variar aí para mais, para menos, como que funciona? Varia de acordo com a temperatura do local, de acordo com a umidade do ar. Então, tudo isso interfere se vai acelerar ou se vai diminuir esse tempo aí, que a gente chama de pot life. Pot life? Tempo de aplicação. Isso é brincadeira, né, meu? Pot life. Gostou do nome? Pot life. Mas eu acho que é importante porque quando o pessoal utiliza, até para dimensionar a equipe, né, que vai executar. Perfeito. Porque se você mistura, a gente sabe que é um material que é caro, né? Não é um material assim, lógico que tem a questão da durabilidade, qualidade, enfim. Mas até para o pessoal não perder material na obra, né? Então, acho que é importante a gente sempre ressaltar essa questão do tempo, né? Sim, perfeito. É interessante também que esse tempo, ele é diferente em cada região. Olha só. Então, aqui em São Paulo tem uma temperatura, no Rio é um pouco mais calor, então o tempo de aplicação é menor. Lá no sul é um pouco maior. Então, a gente está falando o quê? Em 20 minutos? 20 a 25 minutos? Isso varia de fabricante. Da fábrica que eu trabalho são 50 minutos, em média. Ah, é bastante. Para um poliuretano é bastante. O que normalmente a gente está acostumado a ver é 20 minutos, super rápido. 20 minutos, assim, 25 graus, né? Porque 30 graus... Você misturou, você tem 20 minutos para aplicar? Exato. Senão ele fica pedra. Mas eles vêm em embalagem menor também, né? Não Você nem pode misturar grandes quantidades, assim, quando é rápido, né? Senão vai... Aí perde. Não consegue aplicar. Então fica a dica, quando for 11 horas, filho, almoça, não aplica poliuretano não. Senão você vai perder o produto. É isso aí. Boa. Legal. E como que ele é aplicado, o poliuretano? É no rolo, na trincha, na brocha, no pincel? Como é que é? Tudo isso. Tudo isso? Tudo isso. Bem versátil. Bem versátil. É como se fosse uma pintura. Então, você pode aplicar com todas essas ferramentas. Se a área for muito grande, a primeira demão, você pode aplicar, inclusive, com rodo. Olha só que interessante. Rodo, você ganha bastante agilidade. E tem algumas obras que exigem que a aplicação seja com equipamento, né, projetada. Também pode ser feito a aplicação com airless, que é o equipamento que aplica. Mas 90% das obras são aplicadas com pincel, com brocha, com rolo. Entendi. E aí, dá pra lavar o rolo depois ou é igual aquelas tintas esmalte que você perde o rolo? Perde o rolo. Perde? Pô, então... Já fica a dica aí também, né? Compra um rolo meio barato. Mas olha só, comparado a um maçarico, a uma caldeira, né? Que traz muito mais riscos, muito mais desconfortável, o que é perder um rolo, né? Não é nada. Tem uma pergunta na aplicação. O poliuretano bicomponente, eu posso aplicar igual tinta? Por exemplo, coloco o rolo lá dentro, aplico, coloco o rolo lá dentro, aplico, posso fazer isso? O que a gente recomenda é que vocês façam a mistura dos dois componentes e joguem numa bandeja. Bandeja de tinta mesmo, sabe? E aí você consegue, sim, chuchar, né? Você tá cheio dos termos, hein? Pot life, chuchar. Parece que fez o curso de mestre de obra comigo, né? Chuchar eu aprendi na época do café com leite, né? Que você molha chucha o pão. Você chucha o concreto também, né? Em vez de adensar, a turma na obra fala, não, você pega o vibrador pra dar uma chuchadinha lá. Eu tô trazendo essa pergunta porque, como a gente trabalha com execução, eu tive 2 funcionários que é legal falar porque aconteceu com a gente, fazendo esse trabalho, né? Coloca o rolo lá, tira, vai aplicando, aí coloca o rolo lá e esse produto ele começa, depois de catalisado, ele começa a secar com o ar, né? E aí ele fica fazendo essa troca de ar lá, o balde chegou a entortar, ele chegou a esquentar o balde assim de plástico e secou o produto dentro do balde, perdeu o balde inteirinho ali. Então, na aplicação, né, não sei como vocês indicam lá, mas a gente gosta de jogar espalhando ele no chão e daí espalhando ele ali, né? Não fazendo essa troca igual pintura na lata ali, assim. Perfeito. Seria isso mesmo? Boa dica. Para a primeira demão é interessante, que aí você consegue um consumo maior, né? Que é a primeira, como se fosse a primeira demão de uma tinta. As demais é interessante você aplicar direto no rolo mesmo, sem dispensar no local, que aí você consegue corrigir as imperfeições e consegue espalhar de uma forma mais regular.
Legal, mas deixa ele dentro do balde ou coloca ele dentro Na bandeja, né? Na bandeja. Na bandeja. Dentro do ralo vai do Eu acho balde, que, ele vai eu acho secar. que o O risco balde é até grande. acelera, né? O processo, porque você tem um volume Ele maior, tá esquenta, né? confinado, né? Eu acredito que acaba acelerando, né? Porque a temperatura acelera, né? E a chance dele endurecer é maior, né? Endurece dentro do balde, não dá tempo de usar, né? Exatamente. Uma boa dica aí do Victor. Boa dica, Vitão. Eu tava preocupado já com isso aí. Bom, a gente vai falar disso depois, mas é um produto que eu sei que ele é caro para desperdiçar, né? Então talvez essa dica aí do balde, ela seja tão relevante por conta disso também, Com né? certeza. Sim. Legal. Bom, quais são os principais benefícios de eu utilizar o poliuretano? Porque assim, é caro. Então, justifique, porque você é caro, né, meu bem? Acho que tem que ir um pouco disso, né? Eu sou cara porque meu nome é difícil. Eu tava falando do poliuretano, né? Muito bem. Vamos lá, por que ele é caro, então, Priscila? Ele é um material nobre, né? Certo. E aí, tem um estudo que nós fizemos que a gente comparou, por exemplo, nosso foco é piscina. E nós comparamos uma piscina sendo impermeabilizada com uma manta asfáltica. E aí o escopo seria, a piscina foi concretada, você regulariza ela, aplica o primer, aplica a manta, seja colada com asfalto ou com maçarico, depois faz a proteção mecânica, se você não quiser ter eflorescência, aplica um cimento polimérico e vem com o revestimento. Esse é o escopo convencional das piscinas, né? Se você comparar esse escopo com o escopo de uma piscina feita com poliuretano, ela não é mais cara. Ela não fica mais cara do que esse escopo completo. Então, essa comparação completa, ela é bem equivalente, se não com esses aumentos que houve do asfalto, né? Pode ser até menor. Então, esse é um aspecto. O segundo aspecto é que é muito ágil, muito rápido. Você consegue fazer a aplicação de uma piscina, independente da área que ela tiver, em uma semana. Inclusive, você precisa fazer em uma semana. Você não pode começar uma impermeabilização numa quinta-feira com poliuretano, parar sábado e domingo e voltar na segunda. Você precisa dar uma sequência para respeitar o intervalo entre as demãos. Então, você precisa começar e terminar numa segunda, numa sexta, ou trabalhar sábado e domingo. Então, esse é um outro fator positivo, é a agilidade. Então, você faz uma piscina por semana, olha só que legal. Sua medição ali começa a ficar mais rápida. Segundo, que não tem solvente, né? Os poliuretanos que são bicomponentes geralmente não tem solvente. Então, em obras com celulite também é interessante. E falando em piscina especificamente, quando você adere o revestimento direto em cima do poliuretano, você também evita a eflorescência. É um outro fator aí bastante comum, né? Em piscinas. São aquelas manchazinhas brancas que tem nos revestimentos. Quando você faz aderência direto, você evita essa eflorescência, essa patologia. Ô Priscila, eu acho que também outro ponto que é interessante do poliuretano é a questão de espessuras também, né? Porque quando a gente fala de um sistema de manta, aqui a gente está falando em piscinas, mas piscinas ou lajes, a gente acaba tendo uma espessura muito maior, né? Perfeito. E a questão da piscina também, quando a gente tem uma espessura muito alta, até em cima da manta, dependendo das condições, você tem grandes chances de desplacamento. Então, acho que também seria aí um outro benefício, né? Essa questão de aderência, né? Aderência, espessuras. Perfeito. Ela acaba ancorando toda a parte de argamassa, né? Perfeito. Isso também. Porque a gente sabe que o sistema de manta funciona bem, mas era aquilo que a gente sempre está discutindo, né, Victor? A execução tem que estar ali. Todo o sistema, né? Até o final ali das etapas. Exatamente. Né? É só isso que você vai comentar, Vitor? Sim. Hugo! Eu achei que o Vitão ia vir com alguma coisa nova aí. Não, já falou tudo, né? O problema da manta asfáltica é esse, né? O que vem após ela, né? Não é o problema. Não é a manta. Se ela tiver bem aplicado, pronto. Mas aí toda a sequência evita fazendo esse trabalho com poliuretano. Né? Tá. Então vamos fazer um resumão. O resumão, tá? Da aplicação das vantagens aqui. Vai lá, Vitão, me ajuda aí. Na manta asfáltica, eu fiz lá a piscina, tá? Seja em alvenaria estrutural, seja em concreto armado. Primeiro eu faço uma camada de regularização, que é um reboco ali, isso. Certo? Para receber a manta. Isso. Ok? E nessa primeira camada eu vou esquadrejar a piscina, vou aprumar ela, vou deixar tudo bonitinho. Perfeito. Beleza? Primeiro isso. Inclusive o nível da borda lá, que vocês gostam de falar isso, para não dar 20 centímetros igual a gente falou no outro podcast. E o outro podcast vai estar na descrição desse aqui. Beleza. Fiz isso aqui, aí eu venho com a minha manta,
né? Prime e tal, aquela coisa toda, venho com a manta lá, colei. Aí depois, em cima dessa manta, eu faço a proteção mecânica, Isso. né? Chapisco, tela e reboco. Chapisco, tela e reboco. E depois o tratamento da eflorescência. Aí o tratamento da eflorescência é com uma manta líquida. Não, Com uma argamassa resina polimérica, termoplástica, uma membrana acrílica. tá. Ela não consegue falar manta líquida. Trava. Trava Não aqui, ó. dá. E toda vez que ele fala manta líquida, me dá um... Sabe? Trava Mas aqui, tudo ó. bem. É igual quando eu escuto reboco, porque é um certo embolso, né? Mas vocês não ligam pro reboco, né? Trava aqui também, né? Embolso. Viu? Dos dois Ele lados, sempre né? olha pra mim, membrana acrílica, ele olha. Ela dificulta as coisas. O pedreiro, toda vez que o pedreiro tá, tô entendendo, ela entra, o cara desliga o canal. Eu quero saber se o professor das obras mais nada. Essa menina aí só fala de membrana. Membrana Sei do que ela tá falando. Membrana é coisa do corpo humano, meu. Né? Não, mas beleza. Aí fiz lá o reboco, né? Apliquei isso para evitar a eflorescência. Para quem não sabe, a eflorescência, né? A patologia daquela que fica aquele branquinho, né? Pra fora. Assim. Isso, aquelas manchas esbranquiçadas no revestimento, né? Isso, boa. E isso com o tempo, né? Vai deixar, além do aspecto feio ali, tem alguma coisa ruim por trás acontecendo, né? E coloco o azulejo depois em cima dessa membrana ou dessa manta líquida, que é a membrana, tá? ou em cima da argamassa polimérica e zerei. É assim que faz a manta, né? Isso. A gente pulou os testes aqui, mas não tem problema. Tô falando só do processo. E aí com o poliuretano, então, eu reboco a piscina, depois que eu faço a estrutura, esquadrejo ela, aprumo ela, deixo ela bonitinha, e aí eu já venho direto com o poliuretano. Aplico ele e eu aplico o revestimento em cima do poliuretano ou não? Perfeito, é isso mesmo. Em cima do revestimento. Exatamente. Em cima do poliuretano. Exato. Ficou mais fácil mesmo, viu? Você viu? Ficou mais fácil. Diminuiu bastante o processo. Será que se eu treinar a minha equipe, o pessoal sabe aplicar o poliuretano? Eu treino sua equipe. Você treina a minha equipe? Olha só, tem um Tudo desafio agora, hein? E o sujou, perdeu um monte de serviço agora. Perdeu um monte de serviço agora. Tem que passar pela revenda. Perdeu o trampo agora, hein, Vitão? Já era, filho. Meus clientes agora só vai saber de PU. Vou fazer assim agora. Vou fazer casa agora. E aí, não, eu só faço com poliuretano. Não tenho, eu não sei trabalhar com outro jeito. E a evolução também, né, gente, dos sistemas, né? Nada contra a manta asfáltica, ela é também muito bem utilizada em algumas áreas, mas as coisas tendem a evoluir, né? E o poliuretano é um exemplo disso. Legal. E sabe que assim, agora falando sério, eu até brinquei com eles aqui, eu perguntei para eles se eles acham que a manta asfáltica vai acabar, né? E eles falaram que não, porque já era uma pergunta que tem há trocentos anos atrás e ainda continua, né, sendo muito utilizada a manta. Acho que o mais vendido ainda, né? Mas a manta butílica também era, né? E praticamente... Ninguém usa mais. Eu falei, eu dei a minha opinião, né? Porque olhando em outras óticas, por exemplo, a ótica de que o pedreiro está acabando, por exemplo, a gente fez um podcast sobre isso também, eu acho que tudo aquilo que é mais difícil de fazer, a tendência é parar de fazer, né? E eu acho a manta muito difícil de fazer. Pelo menos eu não consigo treinar minha equipe da noite pro dia a fazer manta. Eu tenho que ir lá pedir pro Vitor pra gente colocar lá. Aí o Vitor não tem agenda porque é lotado de serviço. Né? Muita, a agenda dele é lotada. Aí a piscina fica parada, né? E aí, se a gente soubesse, né, fazer o poliuretano lá, pô, legal. O serviço toca, anda, né? E acho que é mais fácil do que a manta, não sei. Talvez. Principalmente em piscina, né, gente? Que tem um monte de tubulação, iluminação, tem um monte de arremates, que com a manta asfáltica fica muito mais difícil de promover esses arremates, né? Com um material que é moldado em loco, como se fosse uma pintura, né, a grosso modo, você consegue fazer esses arremates com mais facilidade. E aí, fazendo o teste de estanqueidade, a garantia e o desempenho do material é o mesmo que uma manta asfáltica. Legal. Você estava falando a respeito do tempo também. É importante que você comece e termine, né, num prazo mais curto possível, né, vamos falar assim. Mas e se eu comecei a fazer o poliuretano e vem a chuva? Isso é um problema. Mas é mais uma vantagem em cima das membranas acrílicas ainda, né? Dependendo do tempo, ela já não vai lavar, né? Verdade. Já seria uma vantagem, eu não vejo nem tanto como um problema, a não ser na hora ali da aplicação, né? O que é o vai lavar? O poliuretano ele tem uma secagem bem mais rápida e uma resistência maior, né? A chuva ali que cair ali, ela não vai já... Numa piscina, por ficar água confinada ali, sim, né?
Mas a gente falar em uma laje, alguma área assim, eu vejo uma vantagem no poliuretano dessa chuva não lavar, igual, por exemplo, se eu estiver aplicando uma membrana acrílica, né? Lavar que você fala é a Tirar, chuva, né? tirar o produto. Tirar o produto. Entendi. Levar o produto embora lá, né? Eu queria saber de vocês isso aí também. Ele não vai levar embora, mas ele vai prejudicar o desempenho do cura, material. né? Porque o poliuretano, o PU, né? Ele é muito sensível à umidade antes dele ter curado. Então, choveu antes do tempo de cura dele, aí quando você voltar na obra, você vai ter que lixar. Lixar. Esse é o inconveniente do PU. Tem que Entendi. lixar. Mas eu tenho que lixar onde eu apliquei. Superficialmente, só para quebrar o brilho, que aí você consegue ter uma aderência entre a próxima demão que vai vir. Ah, então eu lixo o próprio produto. Perfeito. Sim. E isso acontece se parar na sexta e voltar na segunda também, é a mesma muito coisa. tempo, Perfeito, né? perfeito. Entre uma demão e outra. O que alguns aplicadores fazem, que eu acho muito inteligente, é fazer cobertura provisória, É verdade. Que Já também- vi bastante. que também vai ser muito utilizada na hora de assentar o revestimento, né? Você também não pode assentar o revestimento na chuva. Então, você acaba utilizando essa cobertura para impermeabilizar e revestir a piscina. Faz É um uma- custo que vale a pena. Faz uma tenda, então. Faz uma Isso. tenda. Se a região for muito chuvosa. Acho que isso eu gostaria de fazer desde o começo da obra também, né? Não ter problema com fundação, com esse tipo de coisa. Ia ser bom, né? Eu tenho os pedreiros que falam isso. Falam, não quer que chova na estaca, Hugo? Então vamos construir Bota uma uma tenda, cobertura então. aí. O que é importante também, eu posso assentar o revestimento daí direto em cima do produto? É isso que eu ia Preciso de alguma comentar. coisa? Qual o procedimento para a gente assentar o revestimento direto? Tem algum tratamento específico por conta da aderência? Perfeito. Tipo de argamassa? Perfeito. Tem sim, muito boa pergunta. O poliuretano, quando ele cura, ele fica muito liso, né? Então, se a gente for assentar da forma como ele cura, puramente, vai desplacar. Então, o que é recomendado fazer, quando o material ainda estiver pegajoso, salga, ou em alguns lugares, asperge. Mas é jogar pó de quartzo ou algum outro agregado. Isso vai grudar no poliuretano, ele vai ficar como se fosse uma lixa. Pode ser areia? Pode ser Pode areia desde que ela não esteja molhada, né? Úmida. Tá. E tem que ser uma granulometria mais grossa, não? Se for pó de quartzo, tem uma granulometria entre 8 e 14, específico. Isso é o quê? Traduz. Areia média, grossa... Areia fina? média. Areia média. Tá bom. E aí fica como se fosse uma lixa. E isso é a ponte de aderência para o revestimento, que deve ser assentado com argamassa C3, que tem um poder de aderência maior. Agora só usa C3. A gente falou para ele no podcast anterior que impermeabilizante é só com a C3. Perfeito. Independente de qual seja, né? Se vai direto... É a C3, tem que ser a C3. Boa. Tô gostando do poliuretano. Vamos seguir aqui avante. E qual que é a durabilidade do poliuretano? Em piscinas, como ele vai receber o revestimento, ele é um sistema protegido. A Marissa até tem mais propriedade para falar sobre expectativa de vida útil. E aí, como ele fica protegido, com um consumo mais ou menos de 3 quilos por metro quadrado, cada fabricante tem uma vida útil de referência, né? Mas, em média, uns 15 a 20 anos, dependendo do consumo. Quando ele fica exposto, ele tem uma durabilidade um pouco menor, porque está exposto, né? Mas a durabilidade gira em torno disso. Quer complementar alguma coisa, Má? Não, é isso mesmo. É isso que a gente tem trabalhado aí com a vida útil, né? De projeto, a expectativa de vida útil. Aí o exposto a gente sempre estima em torno de 8, mas a gente sabe que tem alguns que vai de 10 a 12, né? E depende da qualidade do sistema. Perfeito. Que legal, hein? Ô, Vitão, começar a vender poliuretano, cara. Né? Se destacar no mercado, né? Com certeza, com certeza. Beleza. Eu vou usar então em reservatório, porque piscina tá claro para mim. Vou usar no reservatório. E geralmente no reservatório a gente não coloca revestimento nele, diferente da piscina, né? Tem risco de contaminar a água do reservatório de um prédio, por exemplo? É sempre interessante pedir para o fabricante o laudo de potabilidade. A fábrica que eu trabalho tem tanto do primer, que é utilizado, quanto da membrana de poliuretano. Então, os dois materiais, os dois produtos têm laudo comprovando que não altera a potabilidade. Mas é importante confirmar isso com o fabricante que você estiver cotando o material. Nem todos podem ficar em contato direto com cloro. Isso é perigoso, né? Isso é perigoso. Pode... Na verdade, é para qualquer sistema, né? Uhum. O interessante é, independente do sistema de impermeabilização que você vai adotar no reservatório, é interessante confirmar com o fabricante se aquele material tem laudo de potabilidade.
Entendi. E qual outro sistema que a gente poderia usar num reservatório que não seja o poliuretano? Usa bastante também as argamassas poliméricas, argamassas né? poliméricas. Semi e flexível, né? E Como é que é? A argamassa o quê? rígida e flexível. A Marisa já até se arrepiou lá. Eu já, como assim, Victor? Rígida e flexível. Ele é igual eu. Não tem Ele é do jeito. povão, meu. A impermeabilização é descomplicada pra nós, né? A Marisa que complica. Exatamente. É o que complica. Viu? A gente só mantém a audiência no podcast aqui por causa de nós, então. Os pedreiros já tudo quebrou o controle lá. As argamassas poliméricas, membrana acrílica são poucas, né? Que pode estar bem em contato. específicas. E aí tem que ter também esse laudo de potabilidade. Todas elas, eu no sistema de poliuretano até hoje não executei nenhum em caixa d'água, mas acredito que eu também deve ser igual aos outros também. A primeira água é indicado mesmo tendo laudo, né? Porque senão o pessoal enche a caixa. Né? Enche a caixa e a maioria quer consumir já essa água aí também. Nos outros produtos são indicados descartar essa primeira água para depois começar o consumo. No poliuretano também é? Na indústria que eu trabalho, não. Porque isso é muito específico, né? Então lá a recomendação é aguardar 48 horas para colocar o reservatório em uso, e essa água, se você colocar após 48 horas, já pode ser utilizada. Já não contamina, não tem essa contaminação inicial ali. Perfeito. Se você colocar antes, 24 horas, aí é interessante descartar essa primeira água. Priscila, e para fazer o teste de estanqueidade, né? Porque a gente impermeabiliza para todos os sistemas, a gente tem que fazer o teste, né? Para testar a eficiência. Eu preciso esperar algum período de cura? Quanto tempo para colocar em teste, né? Perfeito. Precisa, o material tem que estar curado, para ele não reagir, né, com a água. Então, 24 horas é o tempo que você precisa aguardar para poder colocar a estrutura em teste. E se eu fizer na piscina para revestir com essa aspersão da areia, eu posso fazer o teste com a areia? Porque a areia vai puxar um pouco de umidade também, né? Pode, mas o poliuretano não absorve a umidade. Diferente de um sistema cimentício, né? Que é o que ele comentou em reservatório, que também é muito utilizado. A vida útil, inclusive, de cimentício é um pouco menor, porque ele vai absorvendo a água, vai fadigando, né? Acaba soltando, dissolvendo um pouco, e com o passar do tempo precisa reimpermeabilizar. O poliuretano não absorve água. Entendi. Então, não há problema. E reservatório, eu acho que é legal destacar também, assim, pedir o laudo de potabilidade e atestar que não altere a potabilidade de imediato e nem ao longo do tempo, né? Porque a gente tem alguns sistemas também que ao longo do tempo acaba soltando ou contaminando a água. Uma coisa também que é interessante, a gente pega bastante em reservatório, eu tenho que impermeabilizar piso, parede e teto, né? Sim. E com outro sistema, só argamassa polimérica no teto não é o suficiente, né? Para barreira de vapor. Exatamente. Perfeito. Esse, no caso do poliuretano, só ele seria o suficiente também. Só ele seria o suficiente, porque ele é fechado a passagem de vapor. Isso. Ou seja, Hugo, não deixa passar o vapor. Pra que usar esse termo, né? Fechado. A difusão de vapor. Você fala... fechada a difusão de vapor, Hugo, já olha assim. Eu tô sentado aqui... Ele tá com sono, coitado. Não, minha cabeça tá igual de um pedreiro, cara. O pedreiro, ele tá pensando, sabe o quê? Né? O pessoal tá assistindo lá e estão entendendo a minha cabeça. Então, vapor no reservatório, né? O cara vai, mas a água lá é quente, né? Claro que é quente, pedreiro. O sol tá em cima do reservatório, né, meu amigo? Ela tem a condensação, tem a evaporação e tem a corrosão de ferragem, que é o que mais acontece aí nas caixas d'água. Né? Como a gente tem uma temperatura muito alta do lado de fora, né? E a gente tem água com uma temperatura mais baixa, essa diferença vai fazer o quê? A superfície, né? A parte superficial vai evaporar e condensar na tampa. Acho que agora os pedreiros, né? E um sistema sozinho de argamassa polimérica, por exemplo, não é o suficiente. Ele permite essa passagem do vapor que chega na estrutura. Boa. Então, usa poliuretano também no reservatório. Na tampa do reservatório. Usa um sistema você tem que falar o nome da empresa aqui que você vai vender, nesse podcast. Olha, o Pot Life é maior. Calma, deixa a VR fazer parceria primeiro. Aí já tem aonde acha o produto. Já tem aqui na região. O professor das obras cobra também maior. Pot Life é maior, sabe? O produto é bom, cara. Bom, beleza. Teste de carga em piscina é igual o da manta asfáltica? É necessário também? Como é que é isso? É necessário. 2 normas recomendam teste de carga. A 9574, que é de impermeabilização, de execução de impermeabilização, e a de concreto. A 6118 diz que estruturas hidráulicas que terão, né, água armazenada precisam receber esse teste de carga. Então, para a impermeabilização é extremamente importante.
porque aí a estrutura começa a acomodar, começa a se movimentar. Fissuras geralmente surgem, e aí você trata a fissura antes de entrar com a impermeabilização. Tá. Então, um teste de carga, quantos dias tem que ficar a água lá? Por favor. Vai, Vitor. Na norma já fala teste de carga como obrigatório mesmo, né? Certo. É obrigatório. Eu, por exemplo, não executo suspensa se não Sem fizer fazer o teste de carga. Enterrada você executa. Aterrada dá para fazer, mas... depende muito da estrutura, do sistema construtivo daí. Uhum. Mas indicado mesmo apoiada ou suspensa teste de carga. E aí o teste de carga é igual ao teste de estanquidade também, né? 72 horas no mínimo. para poder testar a carga dela, para daí tirar e impermeabilizar. Boa. E o teste de carga, a gente falou uma vez disso, né? É difícil convencer os clientes a fazerem o teste de carga. Porque, puta, uma piscina... Que nem eu tô fazendo uma obra que tem uma piscina de 72 metros quadrados. Você imagina eu encher essa piscina inteira, só que ela é enterrada, a piscina. Eu tô achando que a cliente não vai querer fazer não, viu? Aterrada não tem necessidade, eu né? não vejo tanto... A gente pega bastante nas suspensas, né? Ou A enterrada... Eu me preocupo muito com borda infinita daí, né? Que as 3 laterais ali tá aterrada, mas uma parede não. E ultimamente eu tenho pedido, porque eu tenho tido problemas com fissura na parede de transborda. Lá tem... Tem borda infinita. Então é melhor, por segurança... 70 metros quadrados. Sai mais barato ainda jogar água fora do que... Tem que reparar depois. E dá problema. Deve dar mesmo. Espero que na minha não. Eu acho que é até um ponto importante, né? Não sei se a gente citou, mas a gente está falando bastante do poliuretano, comparando com o sistema de manta. A gente está falando em estruturas elevadas, suspensas, né? Perguntar isso. São sistemas flexíveis, a gente está trabalhando no assunto aqui nesse tipo de estrutura. Que é até, acho que uma pergunta, né? Se o poliuretano poderia ser utilizado numa piscina enterrada também. Né? Porque a gente trabalha com os flexíveis mais nas suspensas, né? Quando a gente faz esse comparativo com a manta e tudo mais. O teste de carga, né? Isso. Perfeito. O poliuretano, ele sozinho, ele não tem resistência à pressão negativa, que é aquela que vem de fora para dentro. Ele só tem resistência à pressão positiva, que é aquela que está dentro, né? Que está em contato direto com a carga. Então, precisa utilizar uma barreira para essa pressão que vem de fora para dentro. Por isso que a gente recomenda o primer epox. O epox tem essa característica de barrar essa umidade. Por exemplo, estruturas enterradas, a gente tem a pressão da água dentro e nós temos umidade que vem da terra e vai entrar na estrutura. Uhum. E aí o epox faz essa barreira. Ele não deixa essa umidade desplacar a impermeabilização. Então eu aplico o primer e depois eu venho com o poliuretano em cima dele. Perfeito. E em reservatório também, mesmo se não for enterrado. Porque, como a Marissa falou, acontece o fenômeno da condensação. E aí esse primer, além dele barrar a pressão negativa, ele também melhora a aderência do poliuretano em substratos úmidos. Então, o reservatório, por si só, ele está sempre úmido. Mesmo que não colocou em uso, mesmo que está sem carga, ele está em uso por conta da umidade que tem no ar. Então, quando você for aplicar o poliuretano, se você não usar o primer epox, pode dar bolha. Porque o poliuretano ele é sensível à umidade antes da cura. Então, tem que ter essa barreira aí adicional. Assim, e o primer epox é específico, né? Porque a gente, no mercado, que a gente observa, assim, tem vários primers à base de epox, mas não são todos que têm resistência à pressão negativa. Então, o pessoal tem que ter esse cuidado, né? Perfeito. No caso do sistema de poliuretano que você trabalha, aí o primer já tem essa resistência. Já tem. E uma bela resistência, inclusive. Tem clientes que usam só o primer, por exemplo, para tratar cortina, parede de subsolo, que tem incidência de água. Na negativa. Na negativa, exato. Desculpa a minha ignorância de novo aqui, mas o primer, quando você fala também lá pro pedreiro, ele lembra do primer que você aplica antes de colar a manta. Primer asfáltico. O primer asfáltico. O primer, ele serve para quê? Priscila. Nesse caso... Pode continuar, por favor. Não, é que vocês ficaram calados, eu já ia falar, vocês não sabem, né? Porque os três sabem, daí um olha pro outro. Quem vai responder, né? Responder primeiro. O primer é tipo o chapisco? É ponte de aderência, né? Então é o chapisco. É o chapisco da manta. Pro pedreiro entender, seria... É um selador, é um selador. É um selador. É um fundo que você vai aplicar antes para ele preparar a superfície, selar ali e promover a aderência do PU
em cima da estrutura. É um fundo, né? Acho que é, assim, Sim. grosseiramente falando, E também tem nesse caso que a gente está citando, tem essa característica da pressão negativa. da pressão negativa, exatamente. Que é a pressão que vem de fora ou da umidade que está no concreto, que ele vai querer evaporar. E aí o poliuretano não tem essa resistência para aguentar essa evaporação. Aí o primer tem essa função. Por exemplo, se for uma estrutura que a gente não tem a pressão negativa e uma estrutura seca, que o poliuretano pode ser aplicado em áreas molhadas também, né, internas. Aí a gente precisaria trabalhar com um primer epóxi também ou não? Não, se for uma cozinha, um banheiro que não tem umidade e não tem pressão negativa, não precisa do primer. Agora, se for uma área em contato com o solo, você vai colocar um piso de madeira e você não quer que a madeira canoe, né, que ela fique enrugadinha, você quer que a umidade que vem de baixo não danifique o seu piso de madeira, aí o primer também é indicado. Entendi. Então, numa área seca, que a gente não tem umidade, o processo de aplicação, assim, teria que aplicar a primeira demão diluída, alguma coisa ou não? Já para da fábrica que eu trabalho, não pode diluir. Já aplica o sistema direto. Entendi. Desde Perfeito. que essa massa também não esteja pulverulenta. Perfeito. É condição primária da organização, né? A gente básica, indo para a realidade, né? Para a realidade da obra, daí tem que ser muito bem analisado essa superfície, né? Eu gostaria de fazer um adendo. É muito comum a gente chegar nas obras e ter argamassa pronta. E isso é muito ruim para nós da impermeabilização, porque ela danifica, ela atrapalha na aderência dos sistemas. Então, a cal atrapalha, a argamassa pronta que vem com cal na sua composição atrapalha. Então, pedreiros. Pedreiros, me ouçam. Pedreiros, meus amigos, não usem argamassa pronta em local que vai ser impermeabilizado, por favor. Isso com todos os tipos de impermeabilização? Ou só com... O cal não é indicado para nenhuma. Para nenhuma. E dependendo dos aditivos impermeabilizantes também, né? E coloca o aditivo achando que vai pecar pelo excesso e acaba, né, atrapalhando a aderência do outro impermeabilizante que vem em cima ainda. Desmoldante também. Desmoldante é um castigo. Desmoldante, meu Deus. A função dele já né? Vocês estão complicando, cara. O Hugo vai desistir de fazer podcast de impermeabilização. Ele vai falar, esse povo não desiste, por favor, porque a gente precisa melhorar esse cenário, né? Você chega nas obras, tá vazando. Chega na obra, tá vazando. Obra nova, obra velha, tá vazando. Por quê? Porque não tem um professor das obras para ensinar. Tem que ter meu carimbo lá, cara. Você mesmo falou, né? Você falou no outro podcast, né? Obra nova com cara de velha, né? Por causa da infiltração. Né? Não, mas é que assim, é um conceito também, já no mercado, das argamassas. Aquela argamassa estabilizada, sabe? Vocês conhecem? Que a argamassa estabilizada é uma argamassa de reboco, de regularização de piso, que você tem lá uma mini caixa d'água na obra, vem no caminhão betoneira, descarrega ali, você tem 36 horas para usar aquela argamassa. Ela está no ponto de uso. Você não precisa de betoneira, você não precisa de ajudante, você não precisa... é só você carregar e usar. E essa argamassa deve ser completamente aditivada, né? Principalmente com relação a tempo de secar, esse tipo de coisa. Eu imagino que isso também não deve ser bom pro impermeabilizante, né? Ninguém responde, né? Nós vamos brigar com a turma da concreteira. Quem dá notícia pra ele? Vamos brigar com a concreteira. E assim, se eu for usar um impermeabilizante de fachada, pulando, esquece o poliuretano agora, não deixa de ser um impermeabilizante. Vou traduzir aqui, um Vedaprem, né? Sim. Que é um impermeabilizante de fachada. E se eu fizer o reboco da fachada com esse tipo de argamassa? Também não é legal? Duro isso, né? Toda área, né, que tiver argamassa aditivada, alguma coisa assim, ou tiver cal, é problema. Tem um risco, né? Sim. Aí vocês estão fazendo voltar a bater massa na betoneira. Né? Indicado areia e cimento, né? 1:3. Areia e cimento, 1:3. Pronto. Não, mas aí você não contrapisa. No reboco 1:3 não tem nem como, né? Aí, a área impermeabilizada, briga com ela. Sério? Os rodapés, sim, onde a gente vai impermeabilizar. Não precisa ser a parede toda, mas a área impermeabilizada. Onde vai sim. colar, aderir a impermeabilização, sim. Por exemplo, se eu for rebocar uma piscina, eu tenho que fazer um traço 1:3. É 1:3. Mas de jeito nenhum, gente. Não coloca. 50 hoje, cara. Nossa, uma massa preta. Massa preta. Massa forte. Nossa, aí você falar isso pro pedreiro, vai trincar tudo isso aí. Não vai não. A gente tá falando da argamassa de regularização, não na que vem depois. Não, na de regularização mesmo. Regularização. A regularização precisa estar
Até numa manta asfáltica precisa? Sim. É norma de impermeabilização. É, Olha, verdade. é isso. Aí vocês tocam em alguns pontos que eu conheço a realidade das obras, dos canteiros. Ninguém usa isso aí, gente. Assim, talvez umas construtoras que tenham algum procedimentos de qualidades mais refinados, tudo bem. Mas nas casas, Mas eu sabe o que nunca vi acontece? o pessoal fazer isso. A maioria dos aplicadores, o Vitor me corrija se eu estiver errada, eles já colocam a regularização no escopo deles. É. Então eles não deixam para a Yes. construtora fazer. Vital. Quer matar eu. Você vai ter que rebocar minha casa inteira, então. Eu tenho uma casa lá, tem 4.000 metros de reboco. Pode fazer, filho. Olha que bom, Hugo. Vou montar a equipe de pedreiro só para atender a Soneia. Os outros ninguém quer, né? Porque não quer pagar o preço, Não né? quer A verdade pagar. é essa, O né? pessoal fala que a regularização o pessoal quer pagar muito Não quer pagar pouco, a né? regularização. E aí é um problema gigante que a gente tem na execução, né? Esse é um problema muito grande. Regularização é calcanhar de Aquiles nosso ali que... Nossa, mas, problema. gente, eu tô pensando no lado prático disso. Trabalhei com prédio, é argamassa de silo, é argamassa ensacada. Ela não é esse traço. É. Aí depois a manta de escola, E o sistema de nessas escola. obras aí não teve problema. Ah, não sei, né? Não tô morando num apartamento lá. Alguém voltou, será? É o que eu falo do tal do sempre fiz, assim, nunca deu problema, é porque também nunca mais voltou, né? Nunca mais voltou. Mas se eu pensar assim num reboco de fachada que eu vou aplicar um Vedaprem, sei lá, gente, não dá, cara. Mas eu acho que o Vedaprem a gente tem uma situação diferente, né? Você está impermeabilizando contra a batida de água de chuva. Então é uma Só situação. positiva, E aderência. nem tem pressão, né? Não vai Bate, mais nada em escoa. cima ali de peso, Exato. porque você não vai colocar Vedaprem num lugar que você vai colocar um revestimento. Não vai Vedaprem. Né? A área vertical que você tem que aderir, né? Assim, que vai acrescentando peso ali na impermeabilização é diferente. Sim. Mas não desiste, Hugo. Não desiste da gente. O problema maior é a aderência que nós estamos falando. Você precisa de ter como que eu vou falar isso? Um reforço ali, né? No arrancamento desse substrato ali. Você vai pôr um revestimento, uma pastilha, vai sentar alguma coisa. Né? O sistema de impermeabilização tem que estar totalmente aderido ali. Não pode Ele se torna a película mais sensível Exatamente. ali nesse momento, né? Então, aonde vai romper? Não vai romper o reboco, não vai romper a argamassa nem o revestimento, vai romper na impermeabilização. E aí a culpa é sempre do impermeabilizador que não fez direito, né? Vai voltar pra mim. Mas isso aí pra mim é jogada de marketing dos impermeabilizadores da vida aí, cara. Tá vendo? Porque eles... Sabia que ia cair construtor nessa, né? com cabeça de construtor, né? Com certeza. Mas sabe por quê? Vamos pensar assim, gente. A gente tá falando de um lado técnico, legal, concordo com vocês. Mas imagine eu explicando isso pro meu cliente médico que tá construindo uma casa e vou chegar pra ele e vou falar assim, vai ter um consumo de cimento um pouquinho exagerado aí, tá? Por quê? Porque por causa da impermeabilização, ele pede que seja 1:3 o traço, então você vai usar um pouco areia, né, e tal, né? Cara, pro cara entender isso aí, é difícil. Mas aí seriam só nas áreas impermeabilizadas, né? Não é Não é na tudo. total. Não, sei, eu entendo, mas eu tô falando assim, numa piscina, no banheiro, na cozinha, né? Mas quanto será que isso ia refletir? Se você calcular na obra toda só a área impermeabilizada, que você vai aumentar uma porcentagem do que você já usa. É que das casas que eu faço, isso é... Qual o traço bem hoje significativo. que usa? O traço hoje que a gente usa vamos lá, a gente usa um saco de cimento para 12 latas de areia, então dá em torno de 1:6. Meu Uma Deus. proteção mecânica quase. 1:6. Primária, né? 1:6. Isso é o traço de reboco tradicional. Se vocês forem na literatura, você vai ver lá que é 1:6, né? Seria Esse é o 50% a mais aí de cimento. Agora, a argamassa de regularização de piso, a famosa farofa, essa sim, 1:3. Então, vamos falar que você vai aumentar 50% no valor do cimento na área só impermeabilizada. Será que é um custo que... Que vai evitar um desplacamento da É isso que eu ia impermeabilização. falar. Fala para o seu cliente, tem que ser 1:3, porque a gente corre o risco da sua piscina inteira desplacar depois. Você Já quer gastar agora ou você... Vou falar igual... Para piscina, tudo bem. Eu evitaria correr o risco, né? Agora, por exemplo, se a gente falar de banheiro, quando a gente fala de desplacamento, também tem N variáveis que não tá só no traço da argamassa. Você tem a altura do edifício, você tem a estrutura que foi feita, se é concreto armado, se é alvenaria estrutural, isso tudo interfere, né? A espessura da camada no desplacamento. Então, acho que é um conjunto de coisas, né? A gente teve
Um prédio aqui, 2 torres em Sorocaba mesmo. 2 torres teve problema de desplacamento no prédio inteirinho e foi avaliado depois que foi o problema do traço da argamassa. Do traço? Do reboco. Fachada? Não. Banheiro? Banheiro. Banheiro, todo o banheiro. Foi refeito tudo. Contrataram a VR de novo para impermeabilizar todo o prédio, as 2 torres inteirinhas, porque caiu o revestimento. Você ganhou 2 vezes? 2 E vezes. com certeza era revestimento... Tive que ajudar um pouco na outra, pra parceria, né? Tem que ter o parceiro nesse caso era eu. Tá certo. Mas tive que fazer inteiro de novo. E esse revestimento... E provavelmente era ensacado, silo, alguma coisa assim, porque prédio é muito difícil fazer o tradicional. Eu não acompanhei a regularização lá na época, mas depois que teve esse problema, os engenheiros, tudo junto lá, fizeram a análise e o problema foi o traço da massa, estava fraco. Agora, uma dúvida. Você comentou que tudo bem para o contrapiso ser 1:3. Tudo bem por conta da trabalhabilidade ou também existe uma preocupação de aderência? Não, tudo bem porque é tradicional fazer assim. Porque na se você fizer um traço mais fraco, ele começa Porque assim, no reboco, ninguém fica circulando em cima dele, né? Tanto é que reboco fraco, com areia errada, inclusive, quando você passa a mão nele, ele começa a esfarelar. Esse é o reboco ruim, né? Aquele reboco que você encostou alguma coisa, ele cria um risco. Você põe com a chave e você risca ali. Tanto é que hoje, nas nossas obras, a gente utiliza um reboco com areia mista, né? A gente não faz só um reboco com areia fina, né? Então a gente geralmente utiliza uma areia mista para o reboco ficar um pouco mais forte mesmo, né? Mas no contrapiso não tem como a massa ser fraca, né? Porque aí você circula, anda com carrinho e a hora que você vê o contrapiso está tudo pipocado, né? Ainda mais hoje que você tem revestimentos, por exemplo, piso laminado, piso vinílico, que é muito mais sensível a qualquer irregularidades, aí você precisa de um traço forte de fato. Mas é que assim, eu nunca pensei no aspecto de impermeabilização interferir, inclusive, no traço do reboco de parede. Por isso que eu perguntei do piso, assim, porque na vertical, para impermeabilização, a gente tem uma situação mais crítica até, né? Por causa da gravidade, né? Mas Exatamente. você vê a preocupação do piso que vai, tem, de não sei o que vai, tem a mas preocupação. Mas no rodapé que pode soltar... impermeabilizante, ele que tem que criar aderência. Mas o rodapé, se fosse só o rodapé, ainda tudo bem, né? Mas as áreas impermeabilizadas é só rodapé. Mas e o chuveiro, por exemplo? Aí como que eu vou impermeabilizar uma parte do chuveiro e sem um... Seria 3 paredes ali dentro do box que você iria... que daí vai ficar difícil ficar trocando, dá pra mudar né? de traço, gente. Né? Mas se você considerar no tamanho do banheiro, eu não sei se isso seria tão... significativo. No cimento. Se falar em 50% a mais no valor do cimento, acho que não seria... É isso que iria mudar o valor ali total ali da obra. Entendi. Não, aí eu falo assim, então os clientes da Sunem podem confiar porque vai fazer o traço certo, né? Não, a gente vai até começar a mudar isso aí. Não, é legal, eu mudo. Porque assim, de fato, se for fazer só numa piscina, como eu falei, agora, Vedapre em parede, né? Não tem como, cara. Eu falei, é uma solicitação totalmente diferente, sim, né? Diferente. Eu acho que onde você tem fachada, um revestimento em cima é o problema, ali na fachada. Na verdade, a gente nem aplica. Pressão, né? A gente nem aplica quando é pintura. Por exemplo, você vai fazer uma textura, você não aplica. Eu não aplico o Vedapre em parede nem antes pode, da textura. Né? Não pode, né? É errado também, né? Mas se tiver errado, pode corrigir. Na fachada, eu aplicar um Vedapre em parede e aplicar uma textura em cima, né? E o pessoal, às vezes, coloca produto flexível e coloca rígido em cima do flexível. Os dois não vai trabalhar junto, né? Aí fissura tudo a pintura, né? Vai criar aquele monte de pé de galinha, né? Vamos voltar para o poliuretano? Vamos voltar para o poliuretano, para as piscinas, para os reservatórios. Coitado do meu cliente, não, né? Mas você foi convencido tecnicamente do traço? Não, tecnicamente fui. Na verdade, eu gostaria de ver, pelo menos até sexta-feira que vem, por favor, Marissa, pelo menos 5 artigos que falem a respeito do estudo do traço na aderência da impermeabilização. Pode ser foto de obra que deu errado? Aí a gente tem. Pode. Eu quero aqui na Ásia e na Europa. Mas vamos provar pelo absurdo, né? Mas é uma coisa que funciona muito, sim, né? Eu gosto de pegar os termos principais ali na norma, eu tiro print e guardo tudo. Então, quando eu tô falando pro cliente, não é só o Vitor falando, mas tá aqui, tá dentro da norma, né? Exige o teste de carga. Eu vou jogar água fora, então tá pedindo dentro da norma. Como é que eu vou garantir isso?
o traço da massa tem que ser esse. Então, Exato. a Marisa também, para poder Sim. fazer o projeto, tem que trabalhar dentro da Tem. norma. Então, a gente tem Emitir como uma RT, ter... né, tudo. não é nenhum argumento, né? É a realidade, uma responsabilidade. né? É a realidade. A gente está aqui para falar o que é certo, o que deve Sim. ser feito, mas uma pergunta que nos quer calar é, os clientes que vocês fazem projeto ou faz impermeabilização, né? Groselha. Eu vou complicar. Lá vem. Alguém tem que ter um lado comercial do negócio, né? É Faz. sempre o executor. Ou não faz. Às vezes a Marisa ainda pega o projeto nascendo, né? Eu pego já no final, o cliente já regularizou, já fez tudo, e eu vou falar para ele que aquele traço daquela massa ali tá errado, ele quer morrer, né? Se você quer morrer que vai ter que convencer o cliente, imagine convencer ele a quebrar e fazer de novo. Porque você imagina se você não aplicasse se você soubesse que o traço não tá certo. Sim. Você não ia aplicar em lugar nenhum, Então, só que você hoje... regularizou. Se você fizesse isso como a Priscila falou, né? Mas você, por exemplo, se você sabe que não foi utilizado o traço, você avisa? Você chega a formalizar alguma coisa? Sim, a gente Não, procura o tempo todo estar sempre avisando. Tenta usar alguma coisa que vá tentar, por exemplo, não vou aplicar um produto daí flexível direto nessa argamassa. Eu vou tentar, às vezes eu entro fazer com um rígido estucamento para depois entrar com flexível, ou entro com primer para poder entrar com flexível, né? Não tem a necessidade de ser usado em todo lugar o primer do PU, mas se for numa área dessa, por exemplo, que a argamassa fraca, não tá, né? então o primer vai ajudar nisso. Daí tem algumas empresas que têm um endurecedor de superfície, aplicar alguma coisa para tentar melhorar esse substrato, mas não é o correto. Beleza, boa. Vamos falar de preço agora? Quanto que custa o PU por metro quadrado, Priscila? Para piscinas? Porque tem diferença? Tem, porque o PU ele é calculado de acordo, o consumo do material ele é calculado de acordo com a demanda. Certo. Então, por exemplo, em um banheiro é uma área que movimenta menos e que tem menos presença de água. Então, tem menor pressão hidrostática. Já no reservatório, numa piscina, é uma área, principalmente as suspensas, movimenta mais e tem maior carga. Então, em piscinas e reservatórios, que eu comentei que um consumo é maior, a gente recomenda 3 kg por metro quadrado. Certo. Mais o primer, que é o primer epox, 300 gramas por metro quadrado, isso dá em média de 110 a 120 reais o material. Isso varia, claro, né, de fabricante para fabricante, mas esse é o preço médio. Tá. Vamos fazer um exercício aqui de conta? Bora. Então, você me ajuda nessa? Você é vendedor, você sabe os preços, né? Então, vamos lá. Vamos fazer um comparativo aqui meio maluco, tá, gente? Vocês me ajudam. Eu vou fazer um comparativo de custo por metro quadrado, tá? De uma piscina entre manta versus poliuretano aqui agora, sem titubear. Beleza? Então, vamos lá. Vamos seguir aquele passo a passo que eu falei lá atrás, tá? Rebocar a piscina, deixar ela esquadrejada, tudo certinho, você faz nos dois, então não vamos colocar aqui no custo. Pula ele. Ele. Aí daí pra frente a gente começa a fazer um comparativo. Então vamos lá, vou colocar aqui, ó, PU e aqui manta, tá? Manta, no caso, o que eu tô falando é a manta asfáltica, né? Então vamos começar pelo PU aqui, que é mais fácil. Me ajuda aí, tá, Priscila? Eu vou aplicar, então, o poliuretano. Vamos fazer bonitinho? Vamos né? colocar aqui, ó, o primer, que é uma piscina, né? A elevada vai o primer e a enterrada também? A enterrada por conta da pressão negativa, a suspensa só se tiver alguma umidade, né? Geralmente tem. Tem, né? Como é área externa, né? Geralmente tem umidade, então não vale o risco. Tá. Melhor entrar com Considera primer. com o primer, né? Antes disso até, e se houver, no caso, a possibilidade de eu impermeabilizar o lado que a terra vai estar? Porque nas piscinas enterradas, você tem toda a hidráulica para fazer. Então, geralmente, a gente cava mais, né? É engraçado, cara. Os caras não funciona. Já olha um pra cara do outro, né? Vai ajudar bastante, né? A impermeabilizar as paredes por fora, mas e o fundo? Não, o fundo não. Deixa que o Deus resolve. Não tem a gente faz uma oração. Tem muita fé que não vai ter pressão. Uma corrente, né? Bem firme, né? De oração. Não, mas assim, então não preciso fazer. Deixa a terra encostada na piscina mesmo e boa. Não, o correto né? Porque ninguém faz, né? Permeabilizar por fora da piscina. É o correto. Você diminuir essa pressão negativa, né? Lá dentro. E não entra água na parede, na parede. Porque ali você tá usando o primer para bloquear a pressão chegar ali na superfície, mas vai estar entrando, né? Então, vocês estão elevando o preço por metro quadrado das casas, hein? Como que faz o fundo da piscina? Hugo, durabilidade. Nossa, né? Durabilidade. É bom isso, né? É bom que eu vou falar para os clientes agora, falar assim, ó, a gente vai gastar um pouquinho mais, mas sua casa vai durar 100 anos, cara.
Sim, ó, top, sem vazar, Isso nada, aí, uma isso aí. manchinha, nada. E você vai dormir em paz na sua caminha. Vai sem se valorizar seu preocupar. patrimônio, vai estar sempre novo, né? Ah, Carinha legal. de novo. Valorização, é investimento em impermeabilização. Antes Não é custo. custo. Antes eu era extremamente técnico, mas depois que a gente cai no mercadão aí, né, a gente começa... Você sabe como é que é, né, Vitão? A gente tem que meio que Big Jack Sparrow, sabe? Então, mas beleza, vamos lá. R$120 ainda tem o primer. Então, isso é com primer? Com primer. Com primer? Tá barato, hein? R$120 o metro quadrado só da aplicação do PU. Não tem graça, né? Falar de PU, acabou. 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 Agora eu já entro com a C3 aqui, fião. Agora eu quero ver o C. Vamos lá, Nossa então. Senhora. Aí eu venho com primeiro, o seu. Eu aplico um primer. Vamos falar prime, manta e mão de obra hoje é Mas vai média ser aí. dupla manta ou uma manta só? Então, ela tá vendo, ela quer valorizar. É o PU dela, ela tá ali, né? Daí vem a Maria e fala assim, 3 quilos de asfalto pra Com colar a certeza. primeira, 3 quilos pra colar a segunda, banho de asfalto depois. Aí pronto, você comprou a casa. você compra outra casa e faz o que Esses 3 quilos dá um Uno. E se for todo o sistema, já dá pra fazer outra casa, né? Não, vamos fazer o que é certo. O que vocês estão... O que tá acontecendo com vocês, gente? Não, se for... O que tá acontecendo com vocês? Vocês não querem fazer dupla manta agora, então? Vocês não querem fazer? Vamos, põe aí. Então vamos fazer Rebotec, então. Ah, nossa. Não, Rebotec não. Ué, o que tá acontecendo? Ué, se precisa de 10 mantas, nós vamos colocar manta de sacrifício, manta de tudo Pra aqui. atender ao mesmo tempo de vida útil, teria que ser a dupla manta colada com asfalto ainda. Não, a gente quer o profissional, meu. Profissional. Vamos lá, então. Manta, isso ainda, a manta você tem que rebocar depois de novo, né? Tem que fazer Com a produção. tela. E com traço tela. 1:3, que fique bem claro. Não, aí depois não precisa. Esse traço não precisa ser 1:3. Pode ser, ela liberou aqui, né? 1:4. Esse... Não. 1:3 é aquela passadinha extra de cimento só, né? Aquele saquinho que sobrou, joga junto. O Victor tá fazendo conta aqui. Tá fazendo? Ele vem aqui falar Já agora de fez. asfalto agora. Não, mas Tem beleza, não tem todo problema. o sistema na minha Você não cabeça. tá mandando mensagem pro vendedor da loja aí, Já né? falei, ó, velho, você vai ter que baixar o preço do asfalto pra nós bater ali. Vamos lá, Vitão. Quanto dá aí? Vamos falar aí, 3 kg de asfalto pra colar a manta. mais ou Peraí. menos. Você vai colocar o preço da mão de obra? Não, é só material, porque né? o PU Aí ali é tá- só é material. só Não, mas material, a gente coloca o preço da mão de obra do PU. Quanto que custa Não, daí aqui? varia bastante de aplicador para aplicador. Vamos Não vou falar só entrar de no- material Não que a vai gente entrar, consegue quantificar. verdade. Vou Só de entrar nisso aí, material, não. vai. Então vai lá, Vitão. Ajuda aí. Ali você vai ter ali pelo menos R$40 aí o metro quadrado da primeira, 3 kg ali por metro quadrado. Depois você tem a manta asfáltica 3 milímetros, mais 3 kg por metro quadrado de asfalto. Peraí, me Manta perdi. O 4 que é milímetros. 3 kg? 3 kg é o do primer, você fala? Pro asfalto, pra essa colar. Você nem viu ainda, né? Nós nem chegamos lá ainda, né? Essa manta é colada com caldeira daí, no asfalto quente daí. Derrete o asfalto. Dá pra fazer a dupla no maçarico, No maçarico, mas... pra ter uma base ali mais fácil, né? Senão a gente vai ficar falando de asfalto, é 3 kg mais 2 kg Mas é um de banho. sistema superior vamos lá. ao maçarico. Tá, né? esse 3 kg eu aplico antes da manta. Sim. Colo a manta com ele já. Eu colo a manta já aplicando ele. Com esse asfalto quente. Igual a gente fez lá. Entendi. Sei qual é. Sei qual é que você tá falando. Nossa, aquele negócio dá trabalho, hein, cara? Putz, a gente... não tem como não colocar mão de obra nessa história. Não dá pra Não tem comparar. Tem como. Até pelo tempo, né, que você gasta Sim. pra executar todos aqueles Nossa, arremates. Não dá pra todo- comparar preço. Não, aí. mas vamos lá. Vamos Ó, terminar a conta. Não, mas é bom comparar, porque todo mundo tem a falsa ilusão que é caro, que Priscila. o poliuretano é caro. Não, vamos ser Vai mais que dá simples. visualização. Vai que isso dá o Vamos que fala. falar Vai dar um aí. corte legal isso aqui. Não. Pelo menos 12 minutos nós vai aprender a turma assistindo aqui. Aumenta o tempo de retenção no YouTube e os meus vídeos aparecem mais. Vamos falar em R$45 mais ou menos o metro da manta 3 milímetros. Uma Certo. média. 45 metros quadrados. Beleza. 40. Primeira manta, né? E vamos Já falar... colada. Sem Não, mão de obra, só- tô falando. só- Então, material. mas material, já Material. com asfalto, com os 3 quilos. Não, Só a falando manta. igual você falou, no Com maçarico, maçarico, pra gente a não dupla. complicar Tá. muito, né? Tá. Tá. E aí Dos tem mais asfaltos. uma dessa de 45? Não, é uma outra. de 3 milímetros e uma 4 milímetros. Tá. É mais caro. Quanto essa que é a outra? segunda. Daí vai dar mais ou menos uns 55 a R$58 o metro. Arredondar pra 60, vai. E o 60. primer já tá? O primer vai dar mais ou menos uns R$2,50 se for um primer base água. Se for um primer base solvente, vai para uns R$5, R$6 o metro.
E aí tem a camada Qual que é a antifluorescente. diferença entre os dois? Qualquer um vai? Tá bom. Dá pra fazer, né? Mas Dá qualquer um pra deles. fazer. Não tem- Tá, então vamos no mais barato. 2,50 por metro quadrado. Beleza, então, ó, 45 com 60 deu 105. Hugo, seu cliente vai querer fluorescência? Não vai querer. Então Isso, bota aí. Isso. Bota Mas aí. aí tem o risco de ter fluorescência. Não, tem. Tem que ter. fazer, cara. Tem que ter. Não tem opção. Não, eu não quero. Mas Não, o PU você não tem fluorescência. Para ser um sistema Tem que equivalente, ser, tem que ter. ter a... Viu? É lógico, tem que colocar. Ah, tá. Sim. Não, Então, é- adiciona aí. Viu, gente? Adiciona aí, Vitor. O que tá acontecendo com vocês? Vai. Adicionei, Vitor. Adiciona aí, Vitor. Adiciona. Adicionei. Adiciona aqui. Põe na conta aí. Não chegou no 120 ainda. Vai, filho. Mete pau. Vai. Agora arga mais por metro quadrado. Fala, pensa 2 quilos por metro quadrado. Quanto tá o quilo lá? Vamos falar a caixinha. Vamos falar Vamos na fazer a caixa, conta mais ou menos aqui. R$200 a caixa. vai Divide dar por 18. Vamos falar. Mas tem que não, ser já essa. pode Ah, não dividir pode por, ser a rígida, lógico. por 9 daí. 200. Dividido por 9 já vai dar o valor. É. 200 dividido por 9 dá Por 22. Então é Mais 22 reais. Mais 22 aqui, então. Ixi, passou já. Não, faz tempo. 45 com 60, com 2,50 mais 22, dá 130 reais arredondando aqui, ó. Ainda tem a proteção, né? Quer dizer Ainda que a tem gente proteção. não tá... É, isso aqui a gente não tá A falando tela, do preço do reboco. A tela da proteção. É, Sim. que foi o que a Priscila realmente comentou. Então, pedreiros, o poliuretano não é caro, a gente acabou de comprovar. É, Tecnologia, você vai se diferenciar no mercado. gostei, viu? Isso aqui, isso é mercado. Isso é mercado. Isso é comércio. Entendeu? É isso aqui, ó. É isso que eu gosto de ver. É quando alguém inventa alguma coisa que é melhor do que já vem fazendo E comprova. e comprova através de números, Isso é bacana. Gostei. Muito bem. E só para continuar o comercial, É. é importante ressaltar que não é qualquer poliuretano. Isso é muito importante. A empresa que eu trabalho, por exemplo, a gente basicamente nosso carro-chefe é o poliuretano. A gente faz isso há mais de 20 anos. E a gente é referência de mercado. Sim. Então, E o pessoal tá doido pra saber a empresa que ela trabalha. Ela vai ter que falar. Viu? Pode falar, você já... eu olho pra cá, eu olho pra lá. Viu? Presta atenção aí, que agora ela vai falar sobre a empresa que ela trabalha. Vai lá, pode falar, não tem problema. Masterpol. www.masterpol.com.br Ai, Arrasta pra cima. E o que você faz lá? Você é vendedora ou não? Eu sou o responsável pela área comercial. Ah, já entendi. Claro, né? É claro. Já entendi. É ela que dá desconto. Calma. Viu? Ó, já conversa parceria. É, Isso, acabou o certeza. podcast. Semana que vem vou passar lá no Campolim, vai ter uma carreta da Masterpol descarregando na VR lá. A carreta de poliuretano na loja. É ouro, né? Isso aí, né? Nossa senhora, tem que, do jeito que você tá fazendo conta, tem que guardar seta e chave no cofre. né? Poliuretano. Legal, e isso aqui, claro, né? A gente fez uma conta aqui bem de padaria, comparando o material, sem falar da mão de obra, que aí, se for fazer bonitinho mesmo, você vai precisar de uma mão de obra especializada, você vai gastar tempo, vai chover, o Vitão vai desmarcar. Nossa, né? tem que considerar ali o valor da proteção mecânica, porque nesse outro sistema não tem, então é bem mais caro. A Verdade. proteção mecânica, né? Bem mais A caro. proteção mecânica é tela e reboco. É chapisco, tela e reboco. Chapisco, tela e reboco. O chapisco é com a C3? Não. É o correto. Dá pra fazer com chapisco pronto, né? Aquele chapisco rolado, o pessoal fala, né? Fazer ele na desempenadeira dentada, também gosto bastante. É, Não sei tem... Não pode ser na C3? C3 é tão boa pra isso? Será que não? A C3 ela é boa para aderência, mas para resistência não tanto. Ah, tá. Eu indico Entendi. Então, o chapisco melhor- pronto ou o chapisco também convencional. Convencional. Com adesivo, né? Com adesivo. Com adesivo. Com o Bianco Pedrelara. Beleza. Então, aí sim, eu coloco a tela e não pode ser qualquer tela. Especifica a tela pra gente aí. Tela PAD, né? Não trabalhar com nada metálico. Isso. PAD, Piscina, aquela é. pretinha? É. O pessoal tem mania de usar ainda a tela de galinheiro galvanizada e aí daí isso em contato com a água. Piscina não é bom. Em contato com a Contato água, com a cloro, água, tudo lá, ela vai trazer depois até esse ferrugem pra frente ainda. Sim. Entendi. Aí eu coloco a tela meio que nas taliscas, né? Vou dar uma taliscada, prendo a tela e reboco por Entre o chapisco e a argamassa. cima. É. Não colhe a tela na mão, Na mão. por favor. Ah, não, isso aí, É. pelo amor, né? Por favor. Não, pelo amor, não. É o que mais acontece. É o que mais acontece. É o que mais acontece.
E é o que dá patologia na A turma piscina. coloca a tela e chapisca por cima? Coloca a cola a tela. tela em cima da manta e joga o chapisco e a tela fica embaixo do chapisco, colada na manta. Tem gente que corta uns pedaços de manta, vai colando e cola a tela. E tem gente que esquenta a manta e cola. Seria muito lindo se a gente conseguisse colocar a tela no meio do reboco final, né? Sim, Essa é a esse seria o função, né? ideal. O problema da tela PVC é você conseguir limitar ela, né? Não tem como limitar isso. Ah, não, mas é isso que eu ia falar na prática, Não imagine. tem como. Você ia ter que rebocar um pouquinho, colocar a tela e rebocar o outro pouquinho, mas daí você ia criar duas camadas. Não é uma mão de obra simples também que o pedreiro faz sem não é. orientação. Não Essa é. tela tem que estar virando para a borda, para fora. Até Se ela aplicador tiver é, rente, Se ela tiver rente, morrendo rente aqui, ela não tem ancoragem, ela desplaca tudo, ela tem que dobrar, ancorar em cima, tem vários detalhes. Embaixo também? Embaixo ela vai ser travada na própria massa ali, né? Sim. Mas não, coloco tela no piso também. Então, a gente especifica ter lá o piso, mas é separado. Tem que ter dilatação. Elas são desconectadas, Ah, não, sim, mas tem que ter a tela no piso. Sim. E é o mesmo processo. Sim. Mas no piso não tem uma... Aqui na piscina não vai aquela Camada separadora. camada separadora. A camada separadora, a função dela é mais assim, realmente separar quando a gente tem uma variação térmica muito grande, né? Porque aí não pode colar proteção na manta. Na piscina, essa função não seria necessária. Ajuda numa manutenção, né? Que o pessoal quebrando, vê a proteção, a camada separadora, vê ali que, chegou na manta, né? Pra não quebrar. E não tá aderida ali também na manta 100% para na hora de puxar ou fazer alguma coisa, não danificar. Também. Tentar, vamos falar assim, né? Não danificar tanto para fazer um reparo, por exemplo. Seria mais na manutenção, né? A função de separar na piscina, espelho, Não jardim, não tem. E a camada separadora eu coloco ela em cima da manta. Sim, antes da proteção. O que é a camada separadora? Fazer Qual a material? tela, É um filme plástico. É um filme de polietileno, né? Um filme plástico. É um plástico papel craft? O papel craft dá se for ele betuminoso que fala, né? Mas eu acho que nem tem mais, né? Nunca mais vi. Eu já vi com papel craft. E até custo-benefício. Não vale a pena também, né? O próprio papel... O próprio filme de polietileno é melhor. Mais barato. Mais barato. É isso. Alguma pergunta extra aí para... Aproveita, viu? Aproveita que a mulher sabe tudo de poliuretano, meu. Falei. É a mulher do poliuretano. Não, a mulher não. A mulher do... Como que é o nome do seu marido? Rodolfo. É a mulher do Rodolfo, não é o poliuretano. Olha o poliuretano lá dentro. Olha lá, olha o peuzão, olha. Meu, quem quer saber do poliuretano, ele tá lá fora, lá. Ó. Esse é pouco. Gente, foi um prazer receber vocês aqui. Como é que eu encontro vocês no WhatsApp? No WhatsApp não, eu vou passar um telefone aqui, mas no Instagram. Fala aí, Marissa. Instagram, @menezesma ou @impersolutions. Boa, Vitão. @VR Impermeabilizações, no plural. Boa. E você, Priscila? @engenheira_Priscila Bezerra. E a Priscila, ela compartilha conteúdo, é super legal. Altas dicas. A Marissa também, né? O Vitão é só promoção que ele compartilha. Enquanto elas estão interessadas em difundir o conhecimento, o Vitão quer saber, encher o bolso. Manda o projeto aqui para nós fazer orçamento. Beleza. Pessoal, ficou muito bacana, hein? Que conteúdo sensacional. Muito legal, né? Obrigado aí. O pessoal tudo de fora, às vezes não sabe o sacrifício aqui que vocês fazem para vir aqui difundir esse conhecimento. E é de graça, eu não pago nada para ninguém, viu, gente? Na verdade, elas Mas que você tem tinha que... combinado comigo. Elas que tem que depositar para nós, né, então? Pô, o professor das obras, cheio de corte, thumbnail, qualidade Ultra HD. Tem que dar desconto para VR. Isso Mas é isso aí, gente. Foi um prazer receber vocês. O conteúdo foi muito bom. Eu acho que não ficou... Muito rico, né? Ficou nada aqui devendo, né? Gostei muito do poliuretano, tá? PU. Já tá mais íntimo agora. Já tô íntimo do PU. Tá legal. E é isso aí. Agora, pra mim, quando eu vier PU na minha cabeça, não vai vir mais o selante. Só o selante, aí sim. Tá vendo? E nem que o PU é caro, né? Não vai mais. Não vai. Não vai mais. Tirou da cabeça. Tirou da cabeça. A única coisa que ainda eu vou penar um pouco pra dormir é no traço do reboco, mas isso aí... Mas aí não tem nada a ver com PU, né? Aí é qualquer sistema. Qualquer sistema. Não vincula.
A Priscila. Não, quem mandou? Foi culpa do Brasilzão, velho. Quando o cimento era R$17, ninguém reclamava. Pode fazer 1 para 1. E agora que a norma do cimento agora também deu uma margem de erro gigante também, né? No cimento. Não sei se Sério? você viu. Não vi. Tem o mínimo e tem o máximo que vai lá embaixo. Tá todo mundo com medo agora do cimento também. Eita. E poderia até fazer um podcast disso, né? Porque das Com variações certeza. de cimento que tem, junto com as adições, deve ter o cimento que é melhor para impermeabilização. Pozolânico, filler, não Com sei. escória. Com escória, né? CP4 também o pessoal fala, né? Pra piscina. Então, Verdade. Dá pra fazer. dá para fazer. Eu vou chamar uma cimenteira aqui. No cimento. Voltorã, Patrocina a gente. fica a dica aí. É isso aí, pessoal. Esse foi mais um podcast do Professor das Obras. Um grande abraço, muito PU para todo mundo e tchau!